Boa noite, irmãos. Shabbat Shalom. Mais um Shabbat aqui na praça, né? Quase 3 anos depois do primeiro e a gente ainda está aqui, felizes e gratos a Deus pela vida, pela saúde, né? Pelos livramentos, né? Hoje mesmo Deus me livrou de um acidente de carro. Eu estou muito grato a Deus e também grato assim por Ele dar forças, porque como eu estava falando hoje, quando eu coloco essa camisa assim, eu lembro de tudo que a gente já passou aqui na praça, nas ruas, fora daqui, e eu fico pensando assim, que é uma honra, não pela placa, porque placas não salvam, e a gente tem a certeza que o Biblical foi o ministério mesmo, pelo menos nessa cidade. Eu acredito que depois no Brasil e no mundo que a internet tem alcançado, a quebrar a barreira de estar em comunidade dentro de uma igreja, que eles chamam de igreja, ou seja, um templo, que prospera. E pessoas que fazem coisas diferentes não prosperam. Talvez não prosperam mesmo quem faz coisa diferente, mas nós que fazemos as coisas e nos entregamos e tentamos a cada dia praticar as coisas de Deus, com certeza não importa se a gente não tem uma comunidade, uma placa, mas importa que Jesus está em nós, porque Ele é a rocha viva, Ele é a edificação onde a casa tem que sustentar, e não os homens, e não nos líderes, né, espirituais, não em mim nem em ninguém. Então assim, a gente está muito feliz e grato por poder estar vestindo mais uma vez a camisa da salvação, não essa, mas a interior, mas por fora esse é o ministério que Deus nos deu até o tempo que Ele quiser. Bom, vamos ler hoje Isaías 55 e 56. O que se trata, em suma? Isaías escreveu em torno de 720, 710 a.C., no século 8, sobretudo, antes de Cristo, né? 700 anos antes de Cristo. Então, assim, havia uma série de problemas lá, mas de todos os livros do dito Antigo Testamento, das primeiras escrituras, como a gente gosta de chamar, Isaías é quem mais tem profecias e promessas sobre o Messias que viria. Em torno de mais ou menos a cada 3 promessas do Messias, uma está em Isaías, em torno de 30%. Então, assim, é um livro muito importante, histórico, messiânico, muito importante. E esses 2 capítulos que a gente vai ler, amados, ele mostra muito bem a visão que Isaías teve do tempo que a gente vive hoje. Qual é o tempo que a gente vive hoje? É o tempo onde não é por eleição os escolhidos, né, como Calvino dizia, mas pela fé em todos que se entregam. Ou seja, aqueles que escolhem a Deus, Deus os escolhe. E não Deus escolhe fazendo acepção. Porque Deus não é homem, já dizia em Deuteronômio que Ele não faz acepção, em Atos, em 1 Timóteo, em Colossenses, em Filipenses e nos Evangelhos, enfim. Deus não faz acepção de homens. Agora, Ele escolhe quem o escolhe, ou seja, primeiro a gente o escolhe, depois Ele nos escolhe, e assim a gente vive perfeitamente com Ele. Então, a todos os que escolhem a Deus, sejam judeus, sejam não judeus, Ele escolhe, porque eles escolhem a Deus. Escolhendo a Deus, eles se aliam ao concerto de Deus, né? Muito se fala hoje que Jesus não veio para trazer uma religião. Isso é um erro crasso, porque a palavra religião vem de religare no latim, quer dizer religar, e Jesus fala em João 10 que Ele e o Pai é nessa um só. Então Jesus veio sim trazer a religião. Qual que é a religião? Da religação com Deus. Essa é a religião de Cristo. Então, que a gente, primeiro lição de tudo, que a gente pare de reproduzir as coisas que os homens inventam, que Jesus não veio trazer religião, que Jesus odiava a religião, isso e aquilo, porque isso é tudo mentira. Isso são todas formatações desse mundo que vai passar, porque é muito engraçado.
as coisas de Deus, as palavras de Deus que Jesus falou, que nenhuma vírgula vai passar, nem um tio, ela se mantém para sempre. E por mais que o homem tenta derrubar, ele jamais, nunca vai derrubar. E por isso que a gente está aqui até agora. Porque nenhum homem pode derrubar o que Jesus quis construir. Agora, a palavra dos homens e as igrejas dos homens, a cada dia elas mudam as suas doutrinas. Porque a mentira tem várias faces, agora a verdade é só uma só. Então é muito simples e muito claro. Onde Jesus edificou, não há destruição. Não há. E esse é o legado que foi nos deixado desde Gênesis 1, com a criação do mundo, depois do homem no Gênesis 2, até o último capítulo de Apocalipse, com João escrevendo já perto do ano 100, lá pelo ano 90 depois de Cristo. Até a nós chegou a palavra ilibada, e esse é o nosso legado, a nossa herança e o nosso orgulho, as palavras de Deus que são dele. Então nós temos um legado a defender, não como os outros, que seguem as palavras dos homens e não tem legado nenhum, porque muda a cada dia. Mas o que é de Deus é eterno. Amém? Então é sobre um pouco disso que Isaías fala. Ele fala assim, Isaías 55, a partir do 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vindes às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Preste atenção, amados. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, né? Ou seja, você terá vida, continuará com a vida. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Quem são os povos? São as nações. Quem são as nações? São os goim em hebraico. Quem são os goim? Os gentios, os não judeus. Então é isso que ele está falando. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Olha só que lindo. Ele fala que uma nação. Qual são a nação? É a nação das nações. Ou seja, tudo que não é judeu, ele é das nações. Porque só existe um binômio na Bíblia: o gentil e o judeu. Todo que é judeu, ele pertence ao que era o povo eleito, exclusivo. Lógico, quem quisesse se unir, sim, mas ele entrava dentro de uma exclusividade. E depois se estendeu essa aliança a todos que querem a Deus, como Isaías já tinha percebido e recebido de Deus. Então, de um lado, judeus, e do outro, gentios, independente da nação, da língua, né, dos costumes, de qualquer coisa, são gentios, né, não judeus. E aí, olha o que é interessante, da mesma forma que Deus revelou para Isaías que essas nações, tanto os judeus que amassem a Deus, porque havia os que não amavam, como os gentios que amassem a Deus, eles fariam assim, ó. Por isso que Paulo fala em Romanos, né? Eu coloquei de lado a nação judaica, não assim que Deus não tem como eleito, não os tem como eleito mais, porque não é isso. Paulo muito bem fala em Romanos 9, 10 e 11, que aquilo que foi dado como eleito não pode ser tirado, porque Deus não volta atrás. Agora, ele diz assim, até a plenitude dos gentios, Israel será teimosa, porque depois que eles haver a plenitude dos gentios, fazer o quê? Isso aqui, ó, se unir plenamente, todo Israel será salvo. O que isso quer dizer? Todos conheceram
a Bíblia por meio de Israel, dos profetas, né? De todos os profetas, como Isaías, depois de Jesus e seus discípulos, judeus, né? Excluindo um ou outro, como por exemplo Lucas, mas judeus na sua grande maioria. Então Israel é luz para as nações, mas as nações, os gentios, eles creram, eles buscaram o Deus de Israel. Então eles, pouco a pouco, nós estamos nos tornando pleno com Israel. E aí todo Israel será salvo, no sentido que ele será reiluminado, ele verá com clareza, e aí terá a decisão entre seguir ou não o Messias, Jesus. Mas então todo aquele que quiser, Deus não faz acepção. Vamos continuar. 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio. Deixa eu fechar aqui. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos pensamentos são os meus pensamentos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Opa, só um minutinho que eu fechei sem querer aqui. Mas olha para vocês verem que interessante que ele fala. Vou ler de novo. Versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Quem, meus amados, que é a palavra, o verbo, o logos, que é a mesma palavra, né? O logos em grego pode ser o verbo traduzido no português, ou a palavra, que aqui é o quê? É o debar, que é no hebraico quer dizer palavra, quer dizer algo. Ele enviou a palavra. E quem é a palavra? Segundo João 1, 2, 3 e em diante. Jesus. Jesus. Então, Jesus é a palavra. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. A Isaías começa a falar do tempo presente, do tempo dele presente, e ele fala do futuro. E esse futuro não chegou ainda. Por quê? Ele vai começar a fazer uma descrição da era messiânica. E qual que é a era messiânica? É a era onde tudo será restaurado como no princípio. Como lá em Gênesis, Bereshit, Bara Elohim, Hashamayim, e assim por diante. No princípio, Deus fez o céu e a terra. No princípio, no primeiro dia, ele fez isso, aquilo e aquilo. Ao terminar no sexto dia, ele descansou no sétimo dia, no sábado. E alguns até a gente já explicou por que Deus descansou. Ele descansou da sua criação. Mas Jesus fala, meu Pai não para de trabalhar. Porque uma é a criação e outra é a redenção. Ele não para de nos redimir, mas ele parou da sua criação porque ele precisava parar? Não, para nos deixar um exemplo. Igual Jesus ao se batizar. Jesus
precisava de um batismo de remissão de pecados, sendo que ele nunca transgrediu, ele nunca pecou? Não, mas ele fez também. Porque assim como o Pai descansou no 7º dia, o Filho se batizou sem precisar. Por nós, por amor de nós. Então, os nécios, os loucos, os insensatos, eles não entendem a palavra de Deus, eles não conhecem nem a palavra de Deus e nem o poder de Deus. E gritam e fazem milhares de estrondos e não sei o que mais, e fogo e não sei o que, e convenções a mil, com gente chorando, gente gritando, gente falando em línguas que ninguém entende. Mas isso é tudo desnecessário, porque sempre Deus falou através dos excluídos, daqueles que não tinham pompa, e impactou a meia dúzia que foi, mas essa meia dúzia morreria por Cristo, enquanto os milhares lá jamais morreriam até pelos seus pais e pelos seus filhos. Então não se engane, irmãos, porque Satanás, ele se transforma em anjo de luz, ele faz até fogo descer do céu, mas ele não tem o poder de salvar, de redimir e de converter, como Deus tem. Não se enganem, meus amados, não se enganem. Prestem atenção agora, ele vai começando a falar da era messiânica, que vai se dar onde? Quando Jesus voltar. Jesus voltou para nos buscar? Não, ainda não. Passado quase 2000 anos da sua morte, ele não voltou. Mas não se engane que ele não vai voltar. Pois assim era nos dias de Noé. Noé, esse louco que já está há muitos e muitos anos gritando de um dilúvio que não vai acontecer. E aconteceu. Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. O primeiro templo de Jerusalém, destruído no ano 586 a.C., a mesma coisa. E o segundo no ano 70 depois de Cristo, a mesma coisa. O homem sempre diz, tarda e tarda, até a hora que vem. E aí passou. O tempo é hoje. Estando perto de Deus, invoque, porque aproveite enquanto Ele está perto. Porque o dia que Ele vir, já não tem mais chance. 56, partido 1. Assim diz o Senhor, guardai o juízo, preste atenção, e fazei a justiça, porque a minha salvação, Yeshuati, está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Quem é a salvação de Deus? Jesus. Porque Yeshua quer dizer Deus salva. E minha salvação, quem estava falando? Deus. Deus salva. Porque Jesus é a salvação de Deus. Ele é a salvação do Pai. Por isso a minha salvação, a salvação de Deus. Bem-aventurado, preste atenção, amados. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de fazer algum mal. Aqui se engana completamente quem acha que ele estava falando apenas para a nação de Israel, pois ele não estava, ele está falando, leiam os 55, esse é o problema desses profetas da distorção. Eles amam ler os versos fora de contexto, mas eles odeiam saber o contexto, porque eles sabem que estão errados. Se você ler o capítulo 56, lembrando que não existia capitalização, era escrito tudo corrido, você vai entender que ele está falando para todos, aqueles que abraçam o concerto de todas as nações, que querem estar com o Deus de Israel. E não fale, olha só, olha que louco, gente. Quando os caras falam de profanar, quando Isaías fala de profanar, ele falando em nome de Deus, Deus revelando para ele o sábado, largar a mão de profanar o sábado, logo eles falam, não, mas isso aí era para judeu. Amados, leiam a Bíblia inteira, não fica sortindo verso, porque aí eu não recomendo que vocês leiam a Bíblia. Em nome desse tipo de Bíblia, houve inquisição protestante, inquisição católica e até influenciou o nazismo. Não leia a Bíblia assim não. Não leia, não faz questão. Não leia se for para ler assim. Se for para ler, leia a Bíblia inteira e creia que tudo que está ali é santo, puro, bom e para admoestar, como Paulo falou. Olha só, se era para o judeu, leia o verso 3 e aí pronto.
E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco: eis que sou uma árvore seca. Prestem atenção, amados, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome. O quê? Pior? Não, melhor do que os dos filhos e das filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca, nunca, nunca se apagará. Assim está profetizado também em Apocalipse. Um nome e uma pedra, que para sempre apenas você saberá, que é para sempre e sempre, querendo dizer a mesma coisa. Um novo nome, que será escrito junto às 12 tribos de Israel. Não porque você deixa de ser quem você foi nessa vida, para o mundo vindouro, mas apenas porque o Deus primeiro escolheu um povo santo e depois a todos que o queiram santificar, Ele os santifica. É muito simples. E aí ele diz no verso 6: e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado. Ele diz alguns, não, mas ele diz todos. Não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros, já se lhe ajuntaram. Me arrepiei até. Vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos os atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, não podem latir. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos. Cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trazer vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Então ele vai continuando falando que perece o justo no 57, que não há quem considere, o coração, a bondade, a compassividade. Ele vai. Porque qual é a estrutura que ele diz? Primeiro ele diz do tempo dele, que é isso, aquilo e aquilo, já entendendo um pouco do futuro, que os gentios, ou seja, os não-judeus e advindos do paganismo, se ajuntariam, como aconteceu realmente lá em Atos 10, com o Cornélio. Eis aquele lenço que desce dos céus, segurado pelas 4 pontas, que significam o quê? Os 4 cantos da terra. E por animais imundos, que significava o quê? Os gentios, cães, que são alimentos que não são recomendados, segundo Levítico 11, para a alimentação do homem. Mas assim, os cães não são imundos, eles são imundos para o alimento. Então assim, quando veio aquela visão, Pedro com fome achou que era sobre comer. Não, imagina, eu não como aves e répteis, aves de rapina e répteis e outros animais imundos, segundo Levítico 11. Mas Deus não falou isso. Ele falou: não chame de impuro, vai, mate e coma. Não chame de impuro o que eu santifiquei, o que eu purifiquei. E aí depois ele entendeu que não era sobre alimentação, era sobre entrega, era sobre salvação. Cornélio foi salvo naquele dia. Eu não sei se ele permaneceu na fé, mas naquele dia ele recebeu a salvação. Então ele fala, e aí depois ele começa a falar da era messiânica, como seria, que viria o Messias, que era a palavra, que era a justiça, que era a salvação de Deus. E assim ele veio, 700 anos após Isaías. Jesus, Yeshua HaMashiach, o Messias Jesus, o Cristo, ele veio, ele andou. E estes homens
Mateus, Marcos, Lucas, né, João, Paulo, Pedro, Tiago, todos eles testemunharam a palavra viva, em carne e osso, morta naquela sexta-feira de Páscoa, mas ressurreta no terceiro dia. Aquele que subiu é o mesmo que vai voltar. Creiam, amados. É verdade. E aí depois ele diz a todos os que abraçam a aliança, a todos que recebem os mandamentos de Deus, porque é como Jesus falou em João 14, aqueles que têm os meus mandamentos e guardam, esse eu amarei e serão amados de meu Pai. Não se engane, meus amados, que Jesus aboliu nada. A gente fala isso não por legalismo, mas só por zelo à palavra e por zelo à verdade, porque Jesus é a verdade e a verdade é a vida. Porque eis que estou à porta e bato. Ele diz, eu sou a verdade, eu sou o amém, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa, o ômega, o aleph, eu tave, o princípio e o fim de todas as coisas. Eu sou, ele diz. Não se engane, porque Deus não pode errar nenhuma sequer palavra. Quem erra são os homens desse mundo, que querendo dissuadir e entortar a palavra de Deus, querendo crer nas coisas dos seus próprios corações, deixam as coisas retas de Deus para seguir as coisas tortas de seus corações gordurosos e cheios de pecado. Não se engane, amados. Tudo que está aqui serve como repreensão, admoestação, justiça, vida, e nunca, nem Malafaias, nem Macedos, nem nada dessa escória que ganha dinheiro em cima da desgraça dos outros e da fé poluída. Nenhum deles jamais conseguirá quebrar uma sequer vírgula, um sequer ponto, uma sequer letra de tudo que está escrito. Dobrem os joelhos, todos, porque Jesus volta. Que nós possamos estar sempre pensando neles, que sendo gentios ou judeus, na carne, no nosso coração, no nosso espiritual, nós abracemos o concerto de Deus, a aliança de Deus, porque Deus nunca pode quebrar a sua parte, mas nós quebramos. Ezequiel diz assim, convertei-vos, porque há de morrer a causa de Israel, que os ímpios se convertam. E quem são os ímpios? Todos nós, pecadores, porque não há nenhum sequer justo. Assim estava escrito nos profetas, assim estava escrito em Atos. Mas a todos que recebem a Deus, Ele não lança fora. Porque aqueles que Jesus falava, a mesma coisa que o Pai falou a Isaías, aqueles que confessarem o meu nome diante dos homens, eu jamais jogarei fora o seu nome diante do meu Pai. É muito claro. É muito claro. Se assim não fosse, eles já teriam pervertido a palavra. Mas o homem não pode perverter o que é santo. Ele pode até poluir, mas ele não destrói. Porque o homem não tem poder de criar nem de destruir o que é eterno. Ele destrói as coisas desse mundo, como muito faz, pela ganância, pelo consumismo e por Mamon, Baal, Belial, Satanás. Mas jamais as coisas eternas, jamais. E assim ele fecha, que todos esses recebam, porque no dia da justiça, no dia de Cristo, no dia do juízo final, todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, inteligentes e insensatos, comparecerão diante do trono do Messias Jesus, que não falha, e os julgará segundo os atos deles, segundo as obras deles, né? De todos nós. E o veredito será vida eterna ou morte eterna, nada mais. Que nós esperemos a vida eterna em Jesus, que é Ele que pode nos dar vida, é Ele que nos libertará. A verdade nos libertará, e quem é a verdade é Cristo e toda a sua palavra. Toda a sua palavra.
creiamos, Ele vai voltar. É o que eu peço e eu oro em nome de Jesus, sem nunca deixar que vocês se sintam sós, porque Deus é com vocês e as nossas orações também. Orem por nós, meus amados, porque nós somos os mais fracos, nós somos os mais oprimidos, os mais incapacitados, mas nós nos gloriamos em Cristo e não nas nossas habilidades, como aqueles que se gloriam na sua oratória, na sua inteligência. Nós não, porque a nossa glória é Cristo, porque viver pra gente é até penoso, mas morrer com Cristo é vida. É isso que eu oro e que eu peço em nome de Jesus. Amém.